Tem uma coisa que a vida não nos ensina. Quando nos entregamos ao amor, nem toda pessoa que cruza nosso caminho veio para ficar. Mesmo assim, a gente segura firme. Achamos que deixar ir é uma derrota, mas na verdade é o maior ato de respeito com você mesmo. Esta mensagem é para você que ainda segura alguém que nunca te escolheu com a mesma dedicação com que você escolheu ele. Hoje eu quero falar sobre isso, e vou usar a sabedoria de um dos psicólogos mais sábios que já existiu, Carl Jung, porque os ensinamentos dele não curam só a mente, iluminam a alma também. Relacionamentos não acabam só por causa do que aconteceu. Muitas vezes acabam por causa do que nunca existiu. Respeito, reciprocidade, empatia. E quando você encara alguém que nunca te mereceu, não importa o quanto amou, o quanto deu ou o quanto esperou. O verdadeiro ato de coragem não é continuar lutando por quem nunca lutou por você. É deixar ir com honra, com o coração em paz e a consciência limpa. Porque quando você solta, para de carregar o peso do que nunca foi seu e começa a reconquistar o que sempre foi, o seu próprio valor. Deixar ir não é falta de amor, é o ato mais consciente de amor próprio. Mas não um amor qualquer. É o amor que nasce quando você encara a sua dor e entende por que insistia em ficar num lugar onde nunca foi bem recebido. Jung dizia: o que você nega te domina, o que você aceita te transforma. Nesse caso, deixar ir é aceitar que você deu mais do que recebeu e que merece uma vida emocional construída sobre bases de verdade. Você não veio parar aqui por acaso. Está aqui porque sua alma precisa entender algo. Deixar ir não é perder, é reconquistar, é abrir espaço, é se entregar a uma verdade mais profunda, não à tristeza. Porque chega uma hora em que amar não basta mais. Quando esse amor te machuca, te apaga, te faz sentir menos, a pergunta não é: devo deixar ir? Não. A pergunta vira: por que ainda carrego nas costas alguém que não me vê? Esta mensagem vai te transformar. Não porque vamos te dar respostas fáceis, mas porque vamos tocar no mais profundo. Vamos ir onde outros não têm coragem de ir. Naquela parte sua que ainda ama com medo, que acredita que vai ficar sozinha se soltar. Mas a solidão mais insuportável não é estar fisicamente sozinha. É continuar ignorando aquela voz dentro de você que grita: basta, enquanto está com alguém que não te valoriza. Jung não escreveu para explicar amor. Escreveu para te ajudar a entender por que ama assim. Ele sabia que todo relacionamento é um espelho. A pessoa que não te valoriza está refletindo algo. Uma ferida não curada, uma dependência não reconhecida, uma crença errada sobre o que você merece. E se você está aqui, é hora de quebrar esse espelho. O crescimento real não acontece quando tudo está bem. Acontece quando algo quebra e você decide explorar com consciência em vez de cobrir com distrações. O caminho que te convido é de autoconhecimento, reflexão e liberdade. Porque você não veio a esta vida para viver pela metade. Não veio para perseguir ninguém. Veio para se encontrar. Já se perguntou por que é tão difícil deixar ir alguém que nunca te escolheu de verdade? Por que esperar mais parece mais seguro do que aceitar que merece algo melhor? A resposta está no inconsciente, na sua história, naquela parte que precisa ser ouvida, não ignorada. A maioria das pessoas não carrega uma pessoa, carrega um símbolo, uma representação inconsciente de uma necessidade não resolvida, um eco de abandono, uma tentativa fracassada de fechar um ciclo emocional antigo. Jung chamava isso de projeção. Projetamos no outro o que falta dentro de nós. E quando essa pessoa não responde como esperamos, não só dói, destrói a gente. Mas isso não é culpa deles. É um chamado da sua essência para despertar. Esta mensagem não vai ser uma lista de conselhos fáceis. Vai ser um espelho. Vou te mostrar, com cuidado, mas sem suavizar a verdade, porque você ainda está preso a alguém que já foi embora emocionalmente. E mais importante, porque seu ato mais corajoso não é tentar consertar o que está quebrado, mas dizer: hoje eu te deixo ir porque estou me escolhendo. Vamos falar sobre aquela sombra que todos carregamos dentro, aquele canto escondido, e a luz que surge quando decidimos olhar para ela sem medo.
É uma área que normalmente ignoramos, mas que está sempre ao nosso lado. E quando você aceita que o que realmente dói não é a ausência daquela pessoa, mas o seu próprio abandono interior, aí você entende. Porque ninguém tem o poder de te destruir, a não ser que você entregue esse poder nas mãos dele. Vamos mudar a narrativa. Vamos parar de pensar, aconteceu porque ele não me valorizou, e começar a entender. Aconteceu porque enquanto tentava manter de pé algo que me afundava, eu não me valorizava. Essa perspectiva é revolucionária. É o início da jornada que Jung chamava de processo de individuação. Aquela experiência profunda de voltar para si para se tornar quem você deve ser. Você está prestes a entender. Deixar ir não é covardia. Na verdade, é um ato de coragem. É olhar para o que dói, encarar isso de frente e tomar decisões com maturidade emocional. Porque ficar onde não é amado também é uma escolha, e você merece mais que isso. Não por orgulho, mas por honra. Neste vídeo, vamos te guiar com ensinamentos autênticos, palavras que tentam curar, não impressionar. Você não vai encontrar promessas vazias aqui. Vai encontrar ferramentas, verdades e uma reflexão profunda. Este canal não existe para te entreter, existe para te ajudar a reconstruir sua alma, pedaço por pedaço. E se um dia te disseram que deixar ir é perder, hoje você vai esquecer isso. Deixar ir é liberar energia. É fechar uma porta sem rancor. É dizer ao universo: estou pronta para o que realmente mereço. Isso sim é um ato de amor. Lembre-se, quando alguém não te merece, o que está em risco não é seu amor, é sua paz. E se o amor te arrasta constantemente para a dor, então isso não é amor. É dependência, é medo. É uma droga emocional disfarçada de lealdade. Mas o poder de quebrar esse ciclo está em você. Carl Jung nos ensinou: sem consciência não há cura, mas também não há consciência sem dor. Só que dor enfrentada da maneira certa é poder, é clareza, é evolução. Este conteúdo não vai levar sua dor embora. Vai te ajudar a entendê-la. Hoje você vai conhecer a versão de si que coloca sua paz acima de qualquer relacionamento que não a respeita. Não aquela versão que se muda para não perder ninguém. E quando fizer isso, vai sentir algo incrível. Leveza, liberdade, autenticidade. Vamos destruir crenças. Vamos te mostrar, com exemplos reais e reflexões profundas, que você não merece mendigar amor, implorar pela presença de alguém, ou viver esperando uma aprovação que nunca vem. A pergunta não é se você merece alguém, mas o quanto você está disposta a se merecer. Este vídeo é um convite para renascer. Para aquele momento em que você para de focar na pessoa que te machuca e começa a focar em como parar de se machucar, deixando essa situação para trás. Porque quando insiste em ficar onde não há reciprocidade, ninguém pode te tratar pior do que você mesma se trata. No final deste conteúdo, você não será a mesma pessoa. Te garanto, porque o que você vai aprender aqui não é só uma lição para a mente, é um despertar para a alma. Você vai aprender a deixar ir sem ódio, a fechar ciclos com sabedoria e a seguir em frente de cabeça erguida. Não porque não dói mais, mas porque escolheu curar. Este canal é para você que ama profundamente, mas que também merece ser amada profundamente. É para você que já chorou por alguém que não conseguia ver seu valor. Para você que está pronto para deixar ir, mesmo que uma parte ainda queira ficar. Este vídeo vai ser seu impulso, seu sinal, seu apoio para atravessar para o outro lado da história. Deixar ir alguém que nunca te mereceu não é só um ato externo. É um processo profundo e transformador. Exige que você encare a si mesmo, seus vazios, suas dependências. Aquela parte que acredita há tanto tempo que amar é sacrificar. Jung dizia: as pessoas fazem qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar suas próprias almas. Segurar alguém que te machuca, que não te aprova, que nunca te escolheu com determinação, é uma forma de fuga. Você fica não pelo amor que sente por essa pessoa, mas pelo medo de olhar para dentro. Quando você sabe que alguém não te merece, você sabe.
Mas existe uma parte dentro de você que o justifica. O que essa parte diz? Ele tem traumas, não sabe amar. Eu posso mudá-lo. Segundo Jung, essa parte é guiada por uma projeção inconsciente. Você não vê o outro como ele é, vê como gostaria que fosse. Está projetando sua própria falta de amor, sua necessidade de ser escolhido, seu abandono. E quanto mais você segura, mais se distancia de si mesmo. Deixar ir dói, porque na verdade você não está deixando a pessoa, está deixando uma ilusão. E quebrar uma ilusão é um luto profundo por dentro. Jung dizia, só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Ou seja, só podemos começar a nos curar com a verdade quando paramos de perseguir a ideia da outra pessoa que criamos. Porque a verdade não machuca, liberta. Exercício 1. Pegue um papel e escreva, sem filtro, tudo o que deu naquele relacionamento. Seu tempo, sua energia, seus sacrifícios, seus silêncios. Depois anote tudo o que recebeu. Faça isso com uma honestidade brutal. Quando terminar, olhe para aquele papel e se pergunte: por que continuo dando tanto em troca de tão pouco? Qual parte dentro de mim acredita que é isso que mereço? Não julgue as respostas, apenas ouça, porque é ali que começa o despertar. Muitos ficam por medo de ficar sozinhos, mas Jung destacava que a solidão não é apenas não ter pessoas ao redor. Vem da incapacidade de compartilhar o que é essencial para você. E a chave está aqui. Naquele relacionamento, você se sentia visto, ouvido, compreendido, valorizado? Se a resposta é não, então você já estava sozinho. Só ainda não tinha percebido. O verdadeiro poder de deixar ir não se mede por quanto tempo você aguenta sem voltar atrás. Se mede pela profundidade da sua decisão de reconquistar sua energia de vida. Porque cada pensamento que volta para quem te machuca é energia emocional que você não está usando para se reconstruir. Jung ensinava: para onde vai sua atenção, ali vai sua energia. Se sua atenção ainda está presa em alguém que não te merece, então você é prisioneiro de uma história que já acabou na sua alma. Uma das resistências mais comuns é acreditar que deixar ir é desistir. Mas se entregar à verdade não é fracasso, é evolução. Jung dizia: rendição não é fraqueza, é poder concentrado. Você desiste do que não é seu, não porque não consegue carregar, mas porque não quer mais se trair para sustentar algo que não está no seu destino. Exercício 2. Feche os olhos por 1 minuto e imagine essa pessoa na sua frente. Observe-a. Mentalmente, diga tudo o que não conseguiu dizer. Depois repita em silêncio: hoje eu te deixo ir. Não por ódio, não por falta de amor, mas porque estou me escolhendo. Faça este exercício todas as noites por 1 semana. Não subestime o poder simbólico de se libertar emocionalmente das profundezas do seu inconsciente. Quando alguém não te merece, sua presença deixa um rastro de ansiedade, insegurança e vazio. E o grande erro é pensar que se aguentar mais um pouco, se der mais um pouco, as coisas vão mudar. Mas Jung alertava: o que você resiste, persiste. Quanto mais você nega ver que não é valorizado, mais essa situação ganha força, até te quebrar. Deixar ir, em essência, é um ato de amor pela sua sombra. Porque a sua sombra, aquela parte que acredita que se não for suficiente, se alguém for embora, é porque tem algo errado com você, precisa ouvir você dizer: nunca mais vou te abandonar. Não preciso mendigar amor para me sentir aprovado. Jung explicava que integrar a sombra é a chave para a liberdade emocional. Não é destruir o que dói, mas entender por que dói tanto. Exercício 3. Fique em frente ao espelho por 2 minutos, olhe para si mesmo. Observe seus olhos, seu rosto, suas emoções. Depois diga em voz alta: não vou mais me abandonar por ninguém. Eu sou o suficiente. Faça isso todas as manhãs. O espelho não reflete só seu corpo, reflete seu nível de compromisso consigo mesmo. É uma ferramenta poderosa para reconstruir sua identidade interior. Às vezes, deixar ir não significa parar de amar.
É amar sem precisar possuir. Jung dizia que amor não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Mas quando você está olhando para cura, crescimento, profundidade, e a outra pessoa está olhando para ego, controle ou indiferença, aí o amor vira dor. A pessoa que nunca te mereceu, nunca te escolheu por completo. Talvez tenha te desejado, usado, admirado superficialmente. Mas merecer alguém é um ato profundo. Inclui ver, valorizar, respeitar, compartilhar processos. Se isso nunca existiu, você não está deixando para trás algo valioso. Você está deixando uma parte de si que ficou presa numa história que nunca foi escrita com tinta verdadeira. Deixar ir não é esquecer, é aceitar. É parar de acreditar que o passado poderia ter sido diferente. Jung falava do eterno retorno do inconsciente. Você repete as mesmas histórias até se tornar consciente. Por isso, quem não deixa ir, repete. E quem repete, se desgasta, adoece, se desfaz emocionalmente. Exercício 4. Escreva uma carta de despedida. Não para enviar, só para soltar. Escreva tudo o que precisa fechar. Depois, queime. Observe como o fogo transforma o papel. Você pode transformar sua história assim também. Porque o inconsciente responde a símbolos, e o fogo é purificador em muitas tradições. Uma das frases mais impactantes de Jung é esta: não segure quem está se afastando de você, para que quem está se aproximando da verdade possa chegar. Parece simples, mas é profundo. Quantas oportunidades emocionais você bloqueia, segurando alguém que não te vê? Quantas partes dentro de você ainda esperam ser reconhecidas por alguém que não tem capacidade para isso? Deixar ir é escolher não ser quebrado pela mesma pessoa repetidamente. É perceber que toda vez que voltou, se abandonou um pouco mais e não quer mais se perder por quem nunca realmente te encontrou. Cada pessoa que não te merece cumpre uma função simbólica: mostrar seu nível de amor próprio. Não é uma punição, é um reflexo. E quando você decide deixar ir com consciência, o reflexo muda. Seu nível de merecimento muda. E com ele, sua vida muda. Jung escreveu que o encontro de uma pessoa consigo mesma é o ato mais aterrorizante e mais belo que um ser humano pode desejar. E esse encontro geralmente acontece logo após uma despedida. Naquele momento exato em que você não consegue mais fingir que está tudo bem, quando está completamente quebrado. Exercício 5. Pegue um papel e faça uma linha vertical. No lado esquerdo, escreva como você era antes de conhecer essa pessoa. No direito, como é hoje. Não foque no que perdeu. Olhe para o que ganhou. Consciência, resiliência, sensibilidade, clareza. Porque até os relacionamentos mais dolorosos trazem um presente. Só precisamos aprender a ver. Deixar ir não é trabalho de um dia. É um processo, um renascimento lento. É lembrar a si mesmo, repetidamente, que não precisa mais ser escolhido por quem não consegue te ver. É o início da sua maturidade emocional. O dia em que você para de ser vítima e decide ser protagonista. E agora que você chegou até aqui, tenho um convite. Se este vídeo te tocou, deixe esta frase nos comentários. Hoje estou deixando ir para voltar para mim. Que esta frase seja sua âncora, seu primeiro passo rumo a uma vida emocional mais consciente. Porque deixar ir não é o fim, é o começo da sua história real. Capítulo 2. A história de Pedro. Ele nunca soube exatamente quando tudo desmoronou. Não houve uma briga grande, nem uma despedida dramática. Apenas um silêncio que foi crescendo, um interesse que foi sumindo e um amor que foi derretendo em pequenas renúncias diárias. Pedro estava sendo abandonado sem ser abandonado, e isso doía mais que tudo. Antes, ela o olhava como quem olha para um lugar onde sempre pode voltar. Mas um dia, sem aviso, parou de fazer isso. Ainda estava ali, mas não estava presente. Sua presença virou uma ausência maquiada. Sua voz, uma resposta automática. Seus olhos, de estranhos que já não o procuravam. Por anos ele sentiu isso, mas não conseguiu nomear.
Por semanas se agarrou à ideia de que era só uma fase. Acreditou que se ele mudasse, se esforçasse mais, se voltasse a ser quem era antes, ela também voltaria a olhar para ele como antes. Tentou tudo. Mais gestos, mais paciência, mais compreensão. Mas nada mudou. Porque amor que vai embora em silêncio não responde a gritos desesperados. Numa tarde, ela simplesmente disse: "Não sinto mais as mesmas coisas." Não com raiva, como quem tira um peso das costas. Pedro sentiu o corpo paralisar. O ar ficou pesado. As paredes da casa que testemunharam tantas memórias agora pareciam zombar de sua solidão. Não soube o que responder. Apenas assentiu com a cabeça. E assistiu ela pegar o casaco, fechar a porta e levar metade do mundo dele embora. Os dias seguintes foram de raiva, negação, tristeza e um desejo incontrolável de que ela voltasse. Mas ela não voltou. E o que mais golpeou Pedro não foi a ausência dela. Foi a ideia de que talvez ela nunca estivesse realmente ali. Ele tinha amado mais, dado mais, sonhado mais. Talvez estivesse agarrado a uma versão que existia só na cabeça dele. Numa madrugada, chorando em silêncio, Pedro abriu o computador e digitou no buscador: "Por que é tão difícil deixar ir alguém que não te ama do mesmo jeito?" Entre os resultados, apareceu um texto sobre Jung e projeções. Sem saber que aquele momento seria o início de um despertar, começou a ler. Descobriu que, segundo Jung, muitas vezes nos apaixonamos não pelo que a pessoa realmente é, mas pelo que projetamos nela. Inconscientemente, o que estava buscando: preencher vazios antigos, fechar feridas não curadas. E entendeu algo que dilacerou sua alma. Talvez não estivesse apaixonado por ela, mas pelo que ela representava. A partir daquele dia, Pedro começou a ler obsessivamente tudo o que encontrava sobre Jung. Sentia-se vulnerável, nu, mas pela primeira vez, compreendido. Entendeu que sua afeição não era amor de verdade. Era a expressão de uma parte que gritava para ser vista, valorizada, amada. Não por outra pessoa, por ele mesmo. Lembrou da mãe, sempre distante, sempre ocupada. Lembrou dos esforços infantis para chamar atenção, para ser suficiente. Viu como desde criança confundiu amor com esforço e como repetia essa fórmula em cada relacionamento adulto. E agora, finalmente, enxergava o padrão. Começou terapia. No início, falou pouco. Depois, tudo se derramou. Chorou por coisas que achava ter esquecido. Chorou pelaquela versão de si que sempre esperava ser escolhida. E lentamente, começou a se curar. Não dela, de si mesmo. De tudo que carregava achando que precisava merecer amor. Um dia, a terapeuta disse: "Você não está deixando ela ir. Está deixando ir aquela criança que ainda acredita que precisa fazer piruetas para ser amada." Pedro ficou em silêncio. Aquela frase caiu como um raio em sua mente. Foi ali que entendeu. Deixar ir é muito mais do que esquecer alguém. Isso era reescrever sua própria história emocional. E ele começou a reescrever. Todas as noites, encheu páginas com cartas que nunca enviaria. Não para ela, para si mesmo. Para a versão quebrada. Para o adolescente com medo de rejeição. Para o adulto que aprendeu a fingir que não doía. Cada palavra era um abraço. Cada página, um ato de reparação. Também começou a andar de novo nos lugares que evitava. Sentou-se no banco do parque onde a esperava. Mas agora, em vez de imaginar ela voltando, imaginava a si mesmo chegando ali, inteiro, digno, com honra. Doía, sim, mas era uma dor limpa, curativa. Aprendeu a não odiá-la, porque entendeu que ela só ativou o que já existia dentro dele. Ela não o machucou, lhe mostrou um espelho. E ao fazer isso, o forçou a olhar com uma honestidade cruel. Quantas vezes se abandonou para segurar alguém? Começou a se encontrar nos pequenos detalhes. No café que tomava sem pressa, com prazer. Nos livros que sublinhava não para entendê-la, mas para se entender. No silêncio que antes era tortura, agora descanso. Nas músicas que antes doíam, mas agora soavam como uma despedida honrada. Num dia comum, sem planejar, parou de pensar nela. Não foi uma decisão.
era sinal de algo maior. Não precisava mais dela como símbolo do que buscava, porque não buscava mais lá fora. Finalmente começava a se instalar dentro de si. Jung dizia que o encontro de uma pessoa consigo mesma é o ato mais temido e mais libertador. Pedro entendia isso agora. O que o transformou não foi o abandono dela, foi a decisão de parar de se abandonar. Meses se passaram. Ainda não se apaixonou de novo, mas não tinha pressa, porque a coisa mais importante já tinha acontecido. Estava em paz consigo mesmo, e sabia que se o próximo amor chegasse, o encontraria inteiro. Não pediria permissão para ser quem é. Não ofereceria pedaços de si. Numa tarde ensolarada, encontrou-a numa livraria. Cumprimentaram-se, sorriram. Ela o olhou de um jeito estranho. "Você mudou", disse. Ele apenas respondeu: "Estou em paz." Disse isso não como demonstração de força, mas como quem realmente voltou para casa. Ao sair da livraria, não sentiu tristeza, sentiu gratidão, porque sabia, no fundo, que aquela despedida não foi o começo de um novo relacionamento. Foi o começo de uma nova vida. E assim, sem rancor, sem nostalgia, sem contas em aberto, Pedro foi embora. Sabia que não era mais a mesma pessoa, porque agora sabia: deixar ir não é perder, é se escolher. Que pode dar a si mesmo o que pedia aos outros. E pela primeira vez, compreendeu uma verdade simples e profunda. Ela nunca o mereceu, mas ele merecia a si mesmo. A história de Pedro não é apenas uma narrativa pessoal. É o retrato de um processo que muitos de nós vivem sem perceber. O luto de um relacionamento que não foi como esperávamos pode parecer um drama romântico comum, mas com uma visão terapêutica, é o momento mais fértil para iniciar um despertar profundo. Carl Jung chamava isso de limiar de individuação. Aquele momento em que a vida te força a parar de buscar lá fora e se voltar para o que só pode ser feito dentro. Tudo o que Pedro viveu foi uma morte simbólica. A morte do eu que esperava ser salvo. A morte da versão que acreditava precisar se sacrificar para merecer amor. Jung dizia: o privilégio de toda a vida é tornar-se quem realmente somos. Mas se você ainda está preso à imagem que os outros projetam sobre você, não pode voltar para si. Este processo é doloroso, porque te força a derrubar suas defesas, a olhar para dentro, a aceitar não só que o outro falhou, mas que você também falhou em se cuidar. Este momento de autorresponsabilidade não é para se culpar, é para recuperar o poder, porque quando entende sua parte, para de repeti-la em novos relacionamentos. Quando o terapeuta fala da criança interior de Pedro, devolve a ele uma verdade esquecida. A rejeição mais dolorosa não foi a do parceiro, foi a dele mesmo. Em cada decisão que tomou para manter o relacionamento, ele teve que silenciar uma parte de si, ceder, se anular. E a parte que precisa ser superada não é essa. A parte que precisa ser salva é essa. Na mente de Pedro, a figura dela também mudou. Não era mais a mulher idealizada, o amor perdido, a oportunidade desperdiçada. Agora era uma figura iniciadora. A alma, como Jung dizia, nos empurra para o crescimento, mesmo pela dor. E faz isso muitas vezes, usando pessoas que parecem vir só para nos machucar, mas na verdade vieram mostrar nossa ferida. Entender que não precisava odiá-la mostrou que Pedro alcançou uma consciência emocional superior. Porque o ódio mantém o laço vivo na sombra, mantém a dependência. Perdoar não é justificar o que aconteceu, é libertar a energia que estava presa na espera, na culpa, na dor. Finalmente, aquela frase simples que Pedro disse: estou em paz. Não carrega orgulho, mas maturidade e verdade. É a decisão de não voltar atrás, de não implorar pelo passado, de abraçar um presente onde o amor não é mais uma forma de dor, mas uma expansão. A história de Pedro nos ensina: deixar ir quem não te merece não é o pico da dor, é o começo da transformação, porque atrás de cada abandono existe a chance de se escolher, de se ouvir, de reconstruir seu mundo por dentro com bases sólidas, com amor próprio de verdade. O que realmente te dói? A ausência dessa pessoa,
ou o esquecimento de si mesmo para que ela ficasse. Talvez o mais difícil não seja deixar o outro, mas deixar aquela versão de você que não consegue viver sem a aprovação dele. Até quando vai continuar acreditando que amar é se sacrificar? A dor que você sente hoje é, na verdade, sua liberdade começando a se mostrar. Até quando vai deixar sua paz emocional nas mãos dos outros? Nasceu para viver em abundância emocional, mas acredita que merece só migalhas. Hoje, pode começar a se amar da forma como um dia imaginou que outra pessoa te amaria? Pode dar esse amor a si mesmo sem pedir permissão? Lembre-se, o que você viveu não foi um erro, foi uma lição. Quem não te mereceu, não levou seu valor embora, só revelou o quanto você precisa se lembrar dele. Deixar ir não é fracasso, é um ato de coragem, é se escolher, é dizer, não nasci para perseguir quem não sabe ficar. E se você chegou até aqui, significa que está começando a despertar. Está questionando, sentindo, se abrindo. Não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Agora existe uma nova pergunta dentro de você. Qual versão de mim nascerá quando parar de esperar por quem não me escolhe com amor de verdade? Te convido a deixar sua declaração nos comentários. Escreva esta frase: hoje deixo ir com amor e me abraço com força. Que seja sua permissão, sua testemunha, seu grito de liberdade emocional. Obrigada por estar aqui, por permitir-se sentir, por fazer parte desta comunidade onde curar é corajoso e ser você é suficiente. E não esqueça, você não veio aqui para ser merecida por alguém, veio para se merecer. A vida não começa quando alguém te ama. A vida começa quando você não para de se amar.